E um dos nossos pilares é a intensidade. Nós somos intensos. Então, irmão, deixa eu te falar, olha para mim com todo o amor do mundo, deixa eu te falar. Se você tiver com vontade de dar glória, não fica com vergonha de quem está do seu lado, não, irmão, dá glória. Obrigado por um aleluia. Se você tiver com vontade de aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor, irmão. Não, de verdade, gente, a gente vem para esse culto e fica assim. A gente não faz um esforço para aplaudir Jesus. A gente não faz um esforço para dizer um glória, para dar um amém, porque você sabe o que acontece quando você diz amém? Você está ligando na terra o que é sendo ligado no céu. Então quando é liberada uma palavra, que eu vou te ensinar agora, deixa eu ser pastor na sua vida. Quando é liberada uma palavra assim, o Senhor vai, vamos pegar uma palavra bíblica, o Senhor vai te guiar continuamente, Ele vai fortificar os teus ossos. Essa é a hora de você dizer amém. Eu ligo na terra, eu quero que o Senhor me guie continuamente, eu quero que Ele fortifique os meus ossos. Você não precisa ser motivado para falar um amém. Isso aqui não é uma troca de não, eu falo, daí você fala. Não. Isso aqui é o seguinte: a gente vem para cá não por causa de um clubinho. A gente vem para cá para ligar coisa na terra e ligar no céu. A gente vem para cá para desligar coisa na terra e desligar no céu. Então se uma palavra é liberada sobre a sua vida e você recebe, irmão, pelo amor de Deus, faz pelo menos um amém. Eu recebo, eu tomo posse disso na minha vida. Eu ligo na terra, sabe por quê? Porque as coisas na terra não são construídas apenas através das suas mãos. As coisas na terra são construídas através da sua voz. Porque Deus poderia começar a terra fazendo com as suas mãos, mas Ele começa com a sua voz. Ele só usa as suas mãos no sexto dia, que foi para fazer você. Uau! Até o sexto dia as mãos de Deus estavam assim. Tudo pela palavra. Agora olhe na bolotinha dos meus olhos. Se 5 dias foi só durante a palavra e apenas 1 dia durante as mãos, se Deus começa tudo não com as suas mãos, mas com a sua palavra. Talvez você não foi na aula do domingo, da escola dominical, que te ensinou o poder da palavra, mas aquilo que você fala está sendo ligado na terra, é ligado no céu, não é verdade, Ludian? A gente conversava sobre isso. Então, irmão, de verdade, gente, nós somos uma igreja intensa. Nós somos uma igreja que vibra, que se alegra, mais do que por um time de futebol, mais do que por uma música legal que você gosta. Irmão, pelo amor de Jesus. Pronto, agora já fui pastor na sua vida, aleluia. Eu sou um pastor bonzinho, não se escandalize comigo. Você que está nos visitando, não se escandalize. Eu geralmente sou bonzinho, aleluia. Não, é mentira, geralmente eu não sou não, mas tá tudo bem, Deus é bom demais. Vem, meu amor, venha para cá. Aleluia. Levante suas mãos para cá. Jesus, obrigado pela vida da Rebeca, obrigado porque ela tem sido uma voz profética para a nossa nação, para o nosso tempo. Obrigado porque é um privilégio ouvi-la. Obrigado porque eu tenho o privilégio de ouvi-la todos os dias, durante o dia inteiro. Aleluia. Que o Senhor use ela abundantemente, cheia de graça, de poder, de verdade, de unção. Já está sobre ela, assim como a palavra de Atos diz: quando você se levantar diante dos homens, não se preocupe com o que você vai falar, porque eu colocarei as palavras certas na sua boca. Que seja assim sobre a vida da Rebeca hoje, que ela seja uma profeta sobre as nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração para a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor venha nos ferir como uma espada que fere quando entra e que fere quando sai. Nós queremos ser feridos por Ti, e nós pedimos, Deus, usa a Rebeca como um instrumento poderoso nas Tuas mãos hoje. Eu abençoo ela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Uau. Eu estava com saudade de falar com vocês. Ai, queridos, glória a Deus. Hoje eu vou tentar acelerar um pouquinho essa palavra, que ela demora um pouquinho mais, mas hoje eu vou tentar correr. Então, se você pode, vou precisar um pouquinho da tua atenção. Eu não sei se o Gui está aí. O Gui, você consegue dar um erguer um pouquinho mais? Porque eu falando, eu falo meio baixo. Obrigada, viu? Cantando não, mas falando. Vamos lá. Ai, queridos, que privilégio estar na casa do Senhor. Que alegria estar com vocês, com os irmãos. É um privilégio para mim, uma alegria para mim estar nessa casa e trazer a palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. A gente tem falado nesse tempo, quem está aqui há algumas semanas está vendo que nós estamos falando sobre o assunto de, quem lembra? Vamos ver se alguém lembra. Casa forte. Casa forte, amém, vocês lembram.
casa forte, casas fortes, casas que estão realmente na rocha que é Cristo Jesus. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos falar também de uma casa, mas para a gente falar desta casa, eu vou precisar passar um pouquinho do contexto, né, para a gente entender realmente o que está acontecendo naquela época, que está acontecendo toda nessa parte do texto, porque a gente aqui na igreja, Ignis, a gente trabalha o contexto também da história, a gente não pega o versículo isolado e interpreta a nosso favor, amém? Glória a Deus, a gente pega o contexto para a gente entender o que Deus está falando com a gente, não o que a gente quer ouvir, amém? Aleluia? Glória a Deus. Então vamos lá. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês para a gente mergulhar um pouquinho nesse contexto, porque vai ser necessário para o final, ok? Se você gosta de anotar, se você gosta de escrever, o título dessa palavra então é escravo versus filho. Escravo versus filhos. E nós vamos tratar no final da parábola sim do filho pródigo, mas para chegar lá nós vamos trazer esse contexto. Eu bebi muito da fonte nessa palavra do Timothy Keller, pastor Timothy Keller, ou Tim Keller para quem conhece. Quem não conhece, super incentivo conhecer, vai buscar os livros e também as palavras, que é maravilhoso, ok? Nesta palavra também nós vamos abordar uma das estatísticas já mostradas, estudadas, dos motivos pelos quais as pessoas abandonam o evangelho. Esta palavra você vai descobrir um dos maiores motivos pelo qual as pessoas abandonam o evangelho. E tudo tem a ver com o relacionamento, ou o que você pensa, ou como você se relaciona com o Pai. Vamos voltar a falar de relacionamento com o Pai. Aleluia. Vamos lá então. Vou correndo aqui. Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 2. Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, em outras versões, murmuravam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Até aí. O que acontece, queridos? Nesse texto, pode ir para o próximo slide, Esdras, por favor. Nesse texto, então, vamos entender o que está acontecendo ali. Jesus, ele está prestes a falar algumas parábolas e ele vai chegar no filho pródigo. Porém, ele está lá prestes a falar tudo isso e aí ele está comendo com pessoas de má fama. Ele está tomando refeições com pessoas de má fama e de repente está um grupinho de fariseus olhando, escribas, enfim, olhando aquilo e falando: olha, ele está comendo com os pecadores. Então, o que é que está acontecendo? Jesus está prestes a falar as parábolas para dois grupos de pessoas. Quem são essas pessoas pelo qual o Senhor vai discursar? Para quem são essas pessoas que essa mensagem que ele vai trazer, ele quer dar? São dois grupos. O primeiro grupo, obviamente, acabei de falar, as pessoas de má fama, são as pessoas imorais, os pecadores, né? Então, as pessoas pelo qual os outros olhavam, julgavam com razão, porque tinham seus pecados, né? Mas estavam eles comendo com Jesus. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas pelo qual o Senhor está discursando, tá? Mas existe um segundo grupo de pessoas que também está presente. Quem são esse grupo de pessoas que está presente? São os líderes religiosos, então são os fariseus, os mestres da lei, os escribas, em outras traduções. Este é o segundo público de Jesus. E por consequente, Jesus vai lá e ele começa a falar de parábolas. Pode ir para o próximo slide, Esdras. Ele começa então a falar das parábolas. E a primeira parábola que Jesus fala é a parábola da ovelha perdida. Certo? Depois ele vai falar da dracma e a terceira do filho pródigo. Mas a primeira que ele vai dizer é da ovelha perdida. Jesus, ele usa o exemplo de pastor que tem as 100 ovelhas, você já conhece, tem as 100 ovelhas, uma se perde, ele garante que as 99 fiquem no aprisco e vai lá e busca a ovelha que estava perdida. Sabe, e eu estava estudando essa parte e eu achei muito interessante que até hoje existem pastores de ovelhas no Oriente Médio, um povo chamado beduínos.
E é muito interessante porque eles relatam, inclusive até hoje isso acontece, que quando uma ovelha ela sai do aprisco, quando ela sai do lugar de segurança, quando ela sai do lugar onde ela deveria estar, o que acontece quando ela se perde? Ela entende que ela está perdida e ela começa a gritar por socorro. Então o pastor ele vai lá e acha aquela ovelha porque ela gritou por socorro. Então de fato em uma hora ela entende que ela está perdida. Ela sai do lugar de segurança, ela sai do lugar de aprisco, ela sai do lugar onde ela deveria estar e pede por socorro e é encontrada pelo pastor. Mas aí Jesus vai lá e ele conta uma outra parábola. Qual é a outra parábola que Jesus dá sequência? A outra parábola então é a da dracma perdida ou da moeda perdida. Então o exemplo que Jesus dá é de uma mulher que tinha 10 moedas ou 10 dracmas e ela perde uma dentro da sua casa, procura até achar e quando acha se alegra, festeja e convida suas vizinhas para se alegrar juntamente com ela por ter achado a dracma perdida. O interessante nisso, o que eu acho interessantíssimo é que a moeda, diferente da ovelha, ela está perdida onde? Ela está perdida dentro da sua casa, ela está perdida no lugar de aprisco, ela está perdida no lugar de segurança, ela está perdida na casa do Pai. E o mais incrível é que quando uma moeda está perdida dentro da sua casa, dentro do lugar que é de segurança, dentro do lugar de aconchego, de proteção, ela sabe que está perdida? Não. Diferente da ovelha, a ovelha, a hora que ela sai do aprisco, ela realmente entende que ela está perdida, ela grita por socorro, mas a moeda ela se perde dentro de casa e ela não sabe que está perdida. E deixa eu te dizer mais uma informação sobre as casas israelitas. Como eram as casas israelitas naquela época? As casas israelitas daquela época, elas não eram casas exuberantes e grandes, mas eram casas pequenas e muito escuras, porque não tinha janela. Então o que acontecia, meus irmãos? À noite, quando chegava, era um pleno breu, era uma escuridão assim sem tamanho, por isso que eles usavam uma lamparina. E aí Jesus fala muito bem, pode colocar no próximo slide, Edras, por favor? Isso, ele fala muito bem, pode deixar aí. No capítulo 15, versículo 8, ele diz assim, ó: Jesus continuou: se a mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, vai procurá-la, não é? Ele acende uma lamparina, varre a casa e procura muito bem, até achá-la. Por isso que Jesus fala de acender a lamparina. Nós vamos chegar lá um pouquinho mais, mas antes disso, a primeira parábola então, que é a ovelha perdida, muitas vezes são como muitos de nós. Tem muito a ver com a nossa história, de alguns aqui, que saiu do seu lugar de segurança, saiu de um lugar onde era a casa do Pai, e de um dado momento entendeu que necessitava de um Salvador, necessitava de alguém que o resgatasse. Então, nós procuramos o Senhor, nós clamamos e o Senhor veio ao nosso encontro. Queridos, a ovelha perdida são os pecadores, os imorais, aquele primeiro público no qual a gente estava falando no começo. Então a ovelha perdida são aqueles que eram rechaçados, que eram sim pecadores, mas que em um dado momento entenderam que precisavam de um Senhor e um Salvador, e por isso o Senhor Jesus os resgata. Mas, como a gente já viu aqui, a moeda, ela não sabe que está perdida, ela não faz ideia que ela está perdida, porque ela está ali de fato dentro de casa. E a moeda, queridos, é a representação muitas vezes de como nós estamos. Nós estamos muitas vezes dentro da casa, nós estamos muitas vezes juntamente com o dono da casa, nós sabemos as regras da casa, nós sabemos as leis, nós sabemos o evangelho de cor e salteado, como dizia minha mãe, nós sabemos a Bíblia de cabo a rabo, mas as nossas vidas são completamente opostos na prática daquilo que a gente fala.
Queridos, a moeda perdida são os fariseus. Queridos, a moeda perdida são aqueles que falam, confessam com sua boca, mas as suas vidas estão muito longe do coração do Pai. São aqueles que sabem, que acham que sabem tudo, que acham que sabem a profundidade da palavra, mas suas vidas não passam de hipocrisia. Este é o segundo público pelo qual o Senhor Jesus está discursando. São os mestres da lei, são os fariseus, são as moedas perdidas. E aí, ele começa com a parábola do filho pródigo. Ele diz: certa vez o filho mais novo pediu a herança para o seu pai. Pediu a herança do seu pai e foi lá e gastou tudo, e vocês conhecem a história. E aí chegou um dado momento em que ele já estava comendo a comida dos porcos, que era a comida mais nojenta. O pior lugar que um judeu podia estar era junto com o porco, né, mãe? Minha mãe estuda profundamente isso. E aí ele vai cair em si e volta para a casa do pai. E aí, olha só, Lucas capítulo 5, versículo 20. Se puder passar para mim, eu acho que está aí. Não, pode deixar aí, não tem problema. Eu acho que eu não coloquei. Se você puder, acompanha comigo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz a palavra. Capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Ele voltou. E quando o rapaz ainda estava longe, ou seja, ele estava voltando, ele ainda não tinha chegado na casa do pai, ele estava longe ainda. Estava longe, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Queridos, a ovelha perdida, o filho mais novo, são a mesma pessoa, são os pecadores, é a ovelha perdida, é o filho mais novo. Mas aí eu pergunto, para mim e para você, e o que aconteceu com quem ficou no aprisco? O que é que aconteceu com quem ficou dentro de casa? Queridos, ele era a moeda perdida. E sabe o que eu acho muito interessante? Eu não sei quantos aqui vieram à situação de vocês, da casa de vocês, profundamente para falar. Mas eu sinto que se alguém de vocês sente que perdeu algo dentro da sua casa, eu não sei, mas eu sinto no meu espírito que hoje o Senhor está trazendo e vai trazer luz em relação às moedas perdidas, que foram perdidas dentro de casa. Sabe, queridos, eu não sei como você veio para cá, eu não sei da tua história, eu não sei, mas o que eu sei é que se você perdeu, se você acredita que perdeu a alegria dentro da tua casa, se você acredita que perdeu o amor dentro da tua casa, se você acredita que perdeu a esperança dentro da tua casa, se você acredita que tem uma dracma dentro da tua casa agora, que está perdida, deixa eu te dizer uma coisa, esta palavra, o Senhor Jesus disse que serão achados, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E sabe o que o Senhor disse? Eu amo a palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Jesus dá a receita. Jesus mostra quais são as 3 coisas que você precisa fazer para que se ache a dracma perdida dentro da tua casa. Eu não sei, seja lá o que for que você perdeu dentro da tua casa, mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho 3 coisas para dizer para você. Primeira, o que Jesus está falando? Primeira coisa, acender a lamparina. Precisa haver palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Está na hora de acendermos as nossas lamparinas, queridos. Quer achar a dracma? Quer achar o que está perdido dentro da tua casa? Comece a ler a palavra, comece a abrir a Bíblia dentro da tua casa, comece a abrir a Bíblia nas tuas rodas de conversa, comece a abrir na hora do almoço, na hora do café da manhã, na hora da janta. Abre a palavra, começa a falar de Jesus, e eu duvido que Ele não se manifeste. Queridos, porque quando nós começamos a falar de Jesus, é impossível que Ele não se manifeste.
Ele ama casas cujo assunto é Ele. Em vez de nós ficarmos reclamando, murmurando, falando sobre qualquer outra coisa, sobre um monte de pessoas, queridos, vamos falar de Jesus. Vamos acender as nossas lamparinas. Sabe, Jesus, a palavra diz que Jesus é o verbo vivo encarnado. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a palavra, e tudo se fez a partir da tua palavra, e nada que foi feito a partir da tua palavra, Senhor. Ele é a palavra. Se nós não temos a prática da palavra nas nossas casas, é bom começar a ter. Acende a lamparina. Começa a cultivar Jesus dentro da tua casa, a criar um ambiente onde Ele quer estar. Mas de nada adianta nós acendemos a luz se a gente não fizesse aqui, ó. Segunda coisa, varrer a sujeira. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a luz se acende, a poeira aparece. Quando a luz acende, a sujeira vem à tona. E se você não está disposto a ser limpado por Ele, e varrer a tua casa, queridos, não adianta clamar para Deus fazer um milagre, porque Ele já está falando. Ele já está, acende a luz e começa a faxina na tua casa. A palavra diz que a luz do Senhor, quando ela brilha, quando ela se acende, as trevas vão embora. E o que acontece quando as trevas vão embora? Você consegue ver nitidamente o que está limpo, o que está sujo. Quando está tudo apagado dentro da tua casa, você consegue ver os cabelos, os fios. Você consegue ver a sujeira no canto. Acende a luz para você ver. Você acha até as coisas que você não estava procurando, não é verdade? Permita-se ser limpo. Permita-se ser limpo. Quer achar a dracma perdida? Quer achar a alegria de volta? Quer achar a paz de volta? Quer achar a dracma perdida? Permita-se ser limpo. E a terceira coisa, procura com muito cuidado até achá-la. Procura com muito cuidado até achá-la. Sabe o que significa procurar com muito cuidado até achá-la? É estar atento e procurar com a intenção de achar e não desistir de achar. Porque ali está dizendo, ó, até achá-la, não é até você cansar, não é até as coisas não ficarem do jeito que você quer, é até achá-las, é até o fim. Eu não sei como você veio para cá, eu não conheço a tua história profundamente, mas, queridos, eu sinto que alguns de vocês vieram aqui buscando uma palavra, falando, Deus, eu estou a ponto de desistir dessa dracma. Deus, eu não aguento mais. Deixa eu te dizer, se o Senhor te trouxe aqui hoje, e eu sei que Ele trouxe porque não foi à toa, que o Senhor te trouxe aqui hoje, deixa eu te dizer uma palavra. Procura até achar. Procura até achar, com a intenção de achar, e não desiste. E não desiste porque aquele que está procurando a dracma não desistiu. Quem somos nós para desistir? Ok. E agora nós vamos entrar um pouco mais no cerne da palavra. Pode passar, Esdras, por favor. Isso. Nós vamos entender um pouquinho mais do coração desses dois meninos, desses dois rapazes desta casa, do filho mais novo e do filho mais velho. Vamos lá. Se você pode, repita assim comigo: identidade de filho, mas coração de escravo. Identidade de filho, mas coração do escravo. Queridos, é óbvio, é muito claro que o filho mais novo queria os bens do pai, o filho mais novo queria as coisas do pai, o filho mais novo queria a fortuna do pai. É óbvio, ele pediu a herança para o seu pai, e naquela época pedir herança era como se você estivesse desejando a morte do seu pai. Então era muito óbvio que ele amava o que o pai podia te dar, muito mais do que o próprio pai. Isso era muito óbvio. Mas veja bem, vamos lá.
O que é que acontece quando o filho mais velho descobre que o filho mais novo retornou arrependido? O que acontece quando ele percebe que o pai está dando uma festa para o filho mais novo? Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 27, diz assim: o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Queridos, o filho mais velho não se alegra com o coração do pai, mas ele está muito mais preocupado e revoltado com a forma que o pai gasta o dinheiro, gasta a fortuna, do que realmente com a alegria do irmão que está voltando. Olha só o que ele diz no versículo 22, vamos lá. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora, insistiu para que ele entrasse, mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como quê? Escravo para o Senhor, e eu nunca desobedeci a uma única ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Queridos, entenda algo: coração de escravo, de filho mais velho, só obedece com interesse na festa. Coração de escravo só vai obedecer aquilo que Deus falou com interesse no que Deus vai dar depois. Verso 31. Então o pai respondeu: meu filho. Percebe a mudança de identidade? Ele falava: eu trabalho como um escravo para o meu pai. E aí o pai, que é a simbologia ou a alegoria de um pai que é perfeito, do nosso Senhor, diz assim: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu. Queridos, entenda muito bem: o problema não era a festa, o problema não eram os manjares, o problema não eram os bezerros, o problema não era o dinheiro. Queridos, Deus não tem problema algum com o dinheiro, Deus não tem problema algum com a casa, com o carro, não tem problema nenhum. Quem tem é a gente. Queridos, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho tinham o mesmo coração, e o coração deles era um coração de escravo. Eles tinham a carteirinha de identidade de filho, mas vivia com o coração de escravo. É que nem a gente por aí, a gente adora cantar: eu sou filho de Deus, e de fato é. A gente ama pegar a nossa carteirinha de filho de Deus e sair movimentando e mostrando para todo mundo: olha, eu sou filho, eu já sei que eu sou filho, eu sei de tudo, mas na hora da prática nós agimos com um coração de escravo. Os dois tinham títulos de filho, mas coração de escravo. Carteirinha de identidade de filho, mas coração de escravo. A diferença era a forma como cada um obtinha o que queria. Então, vamos lá, os dois tinham o mesmo coração, porém a forma era a diferença. Então nós já vimos o que é igual, agora nós vamos vendo a diferença entre eles. A diferença era a forma pelo qual eles conseguiam e obtinham as coisas do pai. Vamos lá, o filho mais novo, como é que ele obtinha as coisas do pai, a fortuna do pai? Tendo atitudes extremamente rebeldes, fazendo as coisas muito maus, sendo muito mal. Então, sendo o mais errado possível, eu vou lá, vou pegar a grana que eu quero, vou fazer o que eu quero, e vou lá e chuto o balde da barraca mesmo, e eu não estou nem aí para o seu coração mesmo, e pronto. Mas e o filho mais velho? Como é que ele obtinha as coisas do pai? Tendo atitudes extremamente obedientes. Vou te provar. Versículo 28 diz assim: eu nunca te desobedeci. Eu nunca te desobedeci. Os dois tinham título de filhos, mas com coração de escravos. Amados, entendam algo:
O banquete, quando Deus te chama para o banquete, para uma festa, é para você celebrar, não é para você controlar nada não. Coração de escravo adora controlar a finança que o pai deu. Sabe o que Deus está falando? Deus está te chamando para celebrar e tem gente querendo controlar. Deixa eu te dizer uma coisa, o banquete é para celebrar, não é para controlar não. Desfruta do banquete. Pode passar, Esdras, obrigada. Pode passar. Queridos, agora eu quero muita atenção de vocês, que eu vou entrar na prática. A diferença de um coração escravo para um coração de filho. Vamos lá. Uma das evidências de você estar enraizados verdadeiramente em Cristo é você dar frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, humildade, longanimidade e domínio próprio. Aleluia. Mas os frutos do coração escravo são orgulho, comparação, egoísmo, atacar os outros pelas costas. Por quê? Pois o comprometimento do relacionamento com o pai nunca foi baseado no coração do pai, mas no que ele ganha para si mesmo. Vamos lá, eu vou dar aqui para vocês 11 características de coração escravo da ótica do filho mais velho. Vocês estão comigo? Tá tudo certo aí? Amém. Vamos lá. Primeira característica, vamos lá. Situações difíceis. O que acontece com um coração escravo que percebe que a sua vida não está como ele gostaria, que ele está insatisfeito com a vida dele? Como é que ele se comporta? Como que acontece com esse coração? Quando todos nós vamos passar por situações difíceis, assim diz a palavra do Senhor: no mundo tereis aflição, e é normal que nós, por algum momento, nos entristeçamos. Isso é muito comum, isso não é errado, isso é normal, isso é comum. Porém, um coração de escravo, quando está passando por uma situação que ele acha injusta com ele mesmo, que ele não entende, que ele não compreende, ele não fica somente triste, mas ele fica furioso. Porque na verdade ele acha que Deus está devendo algo para ele. Ele acha que Deus está devendo a ele a vida perfeita, ou a vida que ele gostaria de ter. E é por isso que muita gente que você vê, nossa, trocentos anos no evangelho, papai de repente desvia, dá o louco, vai embora e pira a cabeça. Puxa, mas eu fiz tudo certo. Meu Deus, mas eu fiz tudo o que Deus falou. Eu cumpri, fiz A, B e C e Deus não me deu. Queridos, esse não foi o contrato que Deus fez não, esse foi o contrato que você inventou. E ainda falou que foi Deus que assinou. E Deus não fez nada disso. Segundo ponto, vamos lá, preciso correr. Autoritários e narcisistas. Quando os outros não fazem exatamente o que eles querem, eles se tornam extremamente autoritários. Eles precisam necessariamente que tudo seja exatamente como eles querem, a todo momento. Eles jamais abrem um controle. Imagina, abre o controle para o Senhor, quanto mais para o próximo. Então eles também não se submetem a nenhum tipo de autoridade. Por quê, queridos? Porque eles se acham perfeitos. Eles jamais estão errados e jamais pedem ajuda. Porque se você é perfeito, para que você vai pedir ajuda para o outro? Terceiro, não recebem críticas. Quando um coração escravo é criticado, queridos, existem duas formas pelo qual eles reagem. A primeira é com raiva, a segunda é com extrema mágoa. Sabe por quê? Porque a autoimagem deles não está firmada em quem Cristo disse que eles são, mas está firmada na sua reputação de serem perfeitos. É por isso que quando alguém critica com um coração escravo, a constituição da identidade deles é completamente abalada e destruída. Porque a sua identidade não está firmada em Cristo. Eles não estão baseados em ouvindo o coração do Pai, que Ele fala que você é, mas estão pensando no que os outros vão pensar que eles são. 4.
incoerentes. Pode passar, Esdras, por favor. Foi, obrigada. Incoerentes. As suas teologias aparentemente são perfeitas, são impecáveis. Queridos, são fariseus. Então é o seguinte, se você der o microfone para essa pessoa, vai sair uma palavra assim, ó, teologicamente perfeita, mas eles vivem na prática da hipocrisia. Inclusive usam distorções bíblicas, usam distorções de texto para benefício próprio, para o seu próprio interesse. Queridos, eu acredito que o papel da igreja, e eu acredito nesta igreja e na igreja Ignis, que o papel dessa igreja, um dos papéis desta igreja, é que quando você entrar dentro dessa igreja, você vai receber o evangelho que te transforma, não só que te conforta. Vocês entenderam isso? Chega de ficar 50 anos do mesmo jeito, entrando dentro da igreja, sentando no mesmo banco, fazendo as mesmas coisas, saindo fora da igreja e continua a vida igual, vendo na outra semana, semana após semana, semana após semana, do mesmo jeito. Fariseus! Meu Deus! A que ponto nós chegamos que a igreja não transforma? Que isso? A gente inventa demais, mas a minha palavra diz que o evangelho do Senhor Jesus, ele basta, a gente não precisa ficar inventando mil coisas para atrair pessoas. Que atração é essa? Atrai um monte de gente, sai tudo igual. O Senhor quer transformação, quer que você entre dentro de um lugar da presença do Senhor e volte com a vida transformada, com as práticas de vida completamente transformadas. Não se conforme com os padrões desse mundo, mas transformar a sua mente pela transformação da vossa mente. E a igreja Ignis, eu profetizo sobre esta igreja, que entrará aqui pessoas e receberão da palavra do Senhor e terão suas vidas transformadas. Chega de incoerência. Vamos viver o evangelho de verdade. Vamos ver a palavra de verdade. Se fosse depender de curso de teologia, queridos, eu acredito que o Brasil já teria sido transformado. A gente precisa mais de viver as práticas do evangelho. 5. Orações circunstanciais. Oração circunstancial é o seguinte: quando as coisas estão ruins, vamos orar que as coisas estão ruins. Bora, vamos orar. Liga para a intercessora, vai. Cadê o grupo de intercessão? Bora. Preciso que o negócio aconteça. Vai, ora. Aí, pronto, ganhou promoção. Eu não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou fazer mais nada. E para adoração é o contrário. Deu certo meu negócio, pronto, agora eu vou levantar a mão, vou adorar. Mas deu errado, estou muito cansado. Então a sua vida de relacionamento com o Senhor é baseado naquilo que você vive, nas suas circunstâncias, e não no relacionamento direto com o coração do Pai. Queridos, se a gente está falando de viver na rocha, de ter casas firmes na rocha, você não vai depender dos ventos, você não vai depender das chuvas, você não vai depender das circunstâncias para poder ter um relacionamento com Ele e ser firme nele. Seis. Estão constantemente com ódio de alguém e não conseguem perdoar. Queridos, é claro que é muito normal nós ficarmos às vezes momentaneamente com raiva de alguém, que alguém nos magoou, né? É muito comum. Mas, queridos, o coração de escravo, ele não apenas fica nesse nível, mas é algo tão profundo. Ele sempre está com raiva de alguém de uma forma tão profunda. Ele tem um ódio das pessoas de um jeito tão profundo que ele não consegue perdoar. E sabe o que acontece? Eles guardam esse rancor por muitos e muito tempo. Dias, semanas, meses e até anos. Anos se passa um negócio de 15 anos atrás. A pessoa não consegue nem ver na rua. Não falo com fulano.
Misericórdia. Sabe por que eles pensam assim? Sabe o que acontece? É que eles pensam assim, ó. De alguma forma, eles se acham superior àquela pessoa. Aí eles pensam assim: eu nunca faria isso. Eu nunca faria o que fulaninho fez. Queridos, deixa eu relembrar algo. Jesus nunca faria e nunca fez o que nós fizemos. A gente não perdoa porque a gente é bonzinho, não, querido. A gente perdoa porque nós fomos perdoados uma vez. É por isso que nós temos a liberdade de perdoar. A gente tem uma versão meio equivocada do que é perdão. Perdão não é anular o que o outro fez, dizer que foi certo. Isso não é perdão. Perdão é você se libertar, meu amado. Agora, coração de escravo gosta de ficar preso. Sete. Constantemente usam e abusam, trazendo a culpa como ferramenta para conseguirem o que querem. Olha lá, Rebeca, de onde você tirou isso? Vamos lá. Você percebe o que o filho mais velho está fazendo com o pai? Olha só. Em outras palavras, o que o filho mais velho faz quando o pai começa a chamar para entrar para a festa? A palavra diz que ele insiste para o filho entrar para a festa. O que o filho faz? É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo assim: olha, essa festa que o Senhor está dando para o filho mais novo é injusta. Essa festa quem merecia era eu. E na verdade eu não estou entrando nessa festa por culpa sua. Queridos, cuidado com o espírito de manipulação. Característica assim, ó, ápice do coração escravo. E 8, por isso, eles não desfrutam da presença do Pai. Imagina, eles não desfrutam da presença do Pai. Seus momentos com o Pai são apenas repetições. É apenas um ritual de religiosidade, na qual eles vão e constantemente façam petições. As orações geralmente de escravo é só petição. Você nunca fala sobre mudar o seu ego, pedir perdão, não, isso não. Mas oração de petição, meu Deus. Então assim, a rotina de oração e de vida com o Senhor é apenas algo religioso, só para aparentar, só para tirar um peso ali de que eu tenho devocional. Sem paixão, sem amor. Que devocional é esse? Queridos, a presença do Pai é tudo. Quando a gente entende quem Ele é e o que Ele fez por nós, não tem como não ter paixão, não tem como ter amor. Se os teus devocionais, se o teu momento com o Senhor é apenas uma rotina, deixa eu te dizer algo, começa a quebrar isso no nome de Jesus, porque Ele não te fez para ter um relacionamento raso com o Senhor, mas Ele te fez para ter um relacionamento profundo, porque a vida de Jesus valeu muito. O sangue que Ele pagou foi altíssimo o preço para que a gente tivesse acesso a Ele. Sabe, eu amei que o Mateus falou aqui hoje. Vem pra cá e fica assim. Adorar o Senhor é uma expressão de correspondência de amor a Ele. Adoração é uma correspondência de expressão de amor pelo que Ele já fez por nós. 9. Sempre usam pessoas para benefício próprio. Muito característico. É sempre com interesse no que o outro pode te dar. Eu já vou pular para o outro porque preciso correr. 10. Murmuração e fofoca. Vamos lá. Olha só, queridos, o que é que os fariseus estão fazendo justamente antes dele começar a falar as parábolas, antes de Jesus falar as parábolas? A palavra diz assim, ó, que a gente acabou de ler no início da mensagem. Ele diz que eles estavam murmurando a respeito de Jesus. Queridos, entenda algo, murmuração e fofoca são primos, sempre andam juntos. Murmuração e fofoca sempre andam juntos. Eles ficam então fofocando, falando da vida dos outros, porque é muito mais fácil falar da vida dos outros do que limpar a própria casa, não é não? E aí o que acontece?
Por que será que eles vivem falando mal dos outros? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Inclusive rebaixando os outros, humilhando os outros. Por quê? Para se reafirmarem, pois a sua identidade não é baseada no privilégio de ser filho. Mas eles se tornam escravos da comparação. Muito cuidado com as suas rodas de conversa. Se você precisa falar mal de alguém para se sentir bem, pegou. Vamos lá. 11 e último. Arrependimento. Queridos, o que é que acontece quando um fariseu quebra a lei? Ele se arrepende e volta a ser um fariseu. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade não há verdadeiro arrependimento. Sabe o que a palavra diz que arrependimento é? Arrependimento no original da palavra é mudança de rota. E não é à toa que está no texto que o filho pródigo, quando ele se dá conta que fez errado, quando ele se dá conta que ele caiu em si, o que é que ele está fazendo? O que é que ele faz? Ele muda a rota, ele começa a andar e voltar para a casa do pai. Há uma mudança literal na sua atitude, não é apenas falado, não é apenas lágrima de crocodilo, mas há um posicionamento contrário à direção que ele estava indo. Arrependimento. Vamos lá. Lucas 15, versículo 12. Nós estamos indo para a última etapa dessa mensagem. Pode ir. Isso. Obrigado, Ezra. Diz assim: certo dia, o mais moço disse para o pai: pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre quem? Entre os dois. Ele repartiu apenas para um? Não. Ele repartiu entre os dois. O que isso significava? Na cultura judaica, quando você pedia a herança, o pai ele repartia para os filhos. Ou seja, a palavra diz que o pai deu uma festa, matou bezerro, fez assim daquele jeito, né? Extravagante do jeito que o pai é. Porque o pai, quando ele quer dar festa, o pai, quando ele quer dar, gente, ele dá caprichado mesmo, ele dá com abundância mesmo, ele vai dar mesmo, inclusive as coisas materiais, querido. Deus não faz, você não faz pouca coisa não, ele dá coisa boa mesmo, ele dá em abundância, porque Deus não tem problema com dinheiro. Amém? Mas aí o que acontece? Pensa bem, de quem era isso tudo? A roupa, o bezerro e todos os bens que Deus estava fazendo aquela festança toda. Queridos, era do filho mais velho. Então, o filho mais velho, ele ficou airado pelo pai ter gastado a parte dele, a parte da fortuna dele com um filho que ele achava injusto. Olha só, versículo 28, diz assim: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. O pai, ele insiste para que o filho mais velho entre. Nos dois casos, o pai vai para fora e precisa convidar os dois para entrar. Mas o filho mais velho, ele está muito mais interessado em controlar quem é que entra e quem não entra dentro da festa. Vocês notaram isso? Quem merece e quem não merece. Amados, a salvação está muito atrelada nos textos a palavra festa, a salvação. Quando a palavra fala assim, quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Uma festa. Então muitas vezes da palavra o Senhor fala sobre salvação referente à festa, ok? Agora olha só que interessante, o filho mais velho está muito interessado no controle da vontade do pai sobre a fortuna. Vocês entenderam? Mas olha só,
Deixa eu relembrar algo com vocês. A palavra diz assim: aquele que receber Jesus como o quê? Como Senhor e Salvador. A gente não se gaba, a gente faz a oração, né? Senhor, eu te aceito como o quê? Como Senhor e Salvador. Agora, sabe o que é interessante? É que muitas vezes a gente, como os dois filhos aqui, nós queremos os bens do Pai, nós queremos a graça, nós queremos a salvação, a gente quer a festa, a gente quer tudo, mas quando se trata de governo, a gente Mas a palavra é muito clara, a palavra diz Senhor e Salvador. O mesmo Deus que quer te salvar é o Deus que quer te governar, não apenas te salvar, mas governar a tua vida, governar todas as áreas da tua vida. Sabe, e tem duas maneiras pelo qual esses meninos conseguem ser seus próprios salvadores e seus próprios senhores, que a gente pratica muito bem, por sinal, também. Vamos lá. Como que a gente se torna o nosso próprio governante? Vamos lá. Primeira forma, se comportando muito, muito mal. Meu corpo, minhas regras. Sou eu que mando no meu corpo, sou eu que faço o que eu quero, e blá 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 blá, então chuto o pau da barraca e vou fazer o que eu quero. Revoltados, rebeldia. Mas a segunda forma, queridos, é fazendo o quê? Sendo muito, muito bom. O filho mais novo diz: ai, Deus, do teu jeito é muito difícil. Quero isso não quero isso para minha vida não, vou lá e gasto. Mas aí o filho mais velho fala assim: Deus, eu tenho uma vida corretíssima, eu sou bonzinho, Deus, eu sou bonzinho, por isso você tem que atender as minhas orações. Por isso, Deus, eu sou fiel, eu faço que a tua obra, eu trabalho para o Senhor que nem um escravo, eu ministro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou a minha vida aos teus pés. Então por isso o Senhor tem que me abençoar. Queridos, Jesus para essas pessoas pode até ser uma inspiração, sabe? Pode ser um ajudador, mas jamais um Deus que governa as suas vidas. E perceba que esses dois jeitos, nem o jeito do mais novo, nem o jeito do mais velho, nenhum dos dois é o Deus que Deus governa. O sistema diz assim, eu obedeço e logo sou aceito. Mas sabe o que o evangelho verdadeiro diz? Eu sou aceito porque Cristo fez por mim, e por isso eu obedeço. Percebe que tem um princípio diferente, o primeiro princípio da gratidão e o princípio da troca. O coração de escravo diz assim, eu tenho aqui, Deus, uma ficha limpa, então agora o Senhor me deve. E o evangelho verdadeiro diz assim: Deus, o Senhor me deu uma ficha limpa, por isso agora eu vivo para ti. E queridos, esses dois tipos de pessoas fazem as mesmas práticas. Abençoa o pobre, sabe? Serve, ministra, faz tudo, dá até dízimo, mas com um coração e com a motivação completamente diferente. Esses dois tipos de pessoas estão frequentando a mesma igreja. E o filho mais velho, ele jamais nega que Cristo é que salva. Ele não nega isso. O problema é que dentro dos seus corações eles são fundamentados nas performances, inclusive performances espirituais. Mas sabe, queridos, e essa parte é a parte que eu tenho uma boa notícia. Eu estou falando da boa notícia e estou chorando, mas
eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Sabe quem é o filho mais velho perfeito? Sabe quem é a nossa referência? Sabe quem é aquele que abriu mão de toda a glória, que deixou as ruas de ouro, que deixou tudo lá em cima, que deixou o trono, que deixou tudo para nós e morreu em sacrifício vivo, que veio por nós e morreu a pior morte que poderia. Ele é o filho mais velho perfeito, a nossa maior referência. Jesus, 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 Ele nos amou. Esdras, pode passar o slide, por favor? Pode passar. Isso. Agora eu preciso, é algo muito sério agora que eu preciso falar para vocês. Eu preciso esclarecer o que é o evangelho, o que não é o evangelho, mais uma vez. E algo muito importante que eu preciso falar para vocês. Vamos lá. Eu preciso que vocês entendam algo. O evangelho, ele não é, o que o evangelho não é? O evangelho não é liberalismo, não é hipergraça, não é fazer do jeito que eu quero, como eu quero, e meu corpo, minhas regras, e blá blá blá, e etc. Evangelho verdadeiro não é liberalismo, ao mesmo tempo também que o evangelho também não é legalismo, não é um conjunto de regras na qual eu faço todas as regras e faço tudo certinho para depois cobrar Deus. Isso não é o evangelho. Mas sabe, meus amados, sabe o que é o evangelho? Vocês estão preparados para ouvir? Sabe o que é o evangelho? Evangelho é Jesus, porque Ele é o caminho, e só existe um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. O que Ele quer de nós é o nosso coração. Ele é a nossa luz, a nossa lamparina, aquele que ilumina as nossas casas, aquele que limpa aquilo que precisa ser limpo, e aquele que não se cansa de procurar até que ache. Essa parábola acaba com o pai dando um banquete e convida o filho mais novo, mas o mais velho termina sem resolução. Nós não sabemos se o filho mais velho entrou ou não na festa. Agora a gente vai voltar para o início. Para quem Jesus está contando essas 3 parábolas, vocês lembram? Verso 1 e 2. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com elas. Queridos, as pessoas de má fama, as ovelhas perdidas, o filho mais novo, eles aceitaram o convite de Jesus. Eles estão sentando na mesa. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça deles, porque eles fizeram errado, mas eles se arrependeram. Eles vieram comer do pão que é vivo. Eles entenderam que aquilo que os seus corações achavam que iriam satisfazer, não satisfaz mais. Sabe, muitos de nós também achamos que, puxa vida, Rebeca, então eu não posso ser feliz? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Rebeca, então eu não posso desejar as coisas, eu não posso fazer. Posso falar bem a verdade para vocês? O desejo de ser feliz foi Deus que colocou. O problema é que nós buscamos a felicidade em todos os outros lugares onde nunca vai ser preenchido. E uma vez que a gente entende isso, a gente começa a comer do pão que realmente nos alimenta, que não é o pão do Netflix, não é o pão do Instagram, não é o pão da pornografia, não é o pão dos prazeres momentâneos dessa terra, das riquezas, enfim, mas é o pão da vida, Jesus. Mas havia um segundo convite para os fariseus e os mestres da lei, e é como se Jesus estivesse falando assim:
E vocês, mestres das leis, e vocês que sabem tanto as escrituras, e vocês vão ficar aí fora ou vão entrar para a festa? Porque esse convite também é para vocês. Entendam, Jesus não está excluindo os fariseus, Ele está convidando os fariseus. Queridos, o convite foi feito. São quase 10 horas. Se você precisar sair nesse momento, fica à vontade. Mas eu creio que há pessoas aqui que o Senhor está convidando. E existem 3 convites aqui. Eu sinto agora no meu espírito que existem 3 convites aqui que o Senhor está fazendo. O Senhor Jesus está fazendo para aqueles que estão fora do aprisco. E até nas semanas passadas a gente falou muito sobre isso. E glória a Deus por isso. Mas hoje tem um convite especial, que é um convite para quem está dentro de casa. Talvez, meus amados, alguns de vocês tenham se perdido. Vocês mesmos se perderam dentro de casa. E agora está caindo a consciência que você estava perdido. Você achou que o outro lá fora estava perdido, mas tão perdido como o outro lá fora está você. E o terceiro convite, para pessoas que talvez na sua casa, tem pessoas que estão perdidas dentro da tua casa. E eu quero convidar vocês, a todas essas pessoas que eu falei, a vir aqui na frente e tomar uma atitude, uma mudança de rota. Em vez de ficar sentado na cadeira, vem para frente. Uma mudança de rota, vem para frente, vem para frente, vem para frente, porque o Senhor iluminou os nossos corações hoje. O Senhor declarou a sua palavra, e quem está disponível para ser limpo, quem deseja ser limpo, quem deseja mudar a sua vida, a sua posição, vem aqui na frente. E agora vai cair por terra todo espírito de vergonha, todo espírito que diz: o que os outros vão pensar, está quebrado no nome de Jesus. Não terão mais coração de escravo, mas não ligarão para suas reputações, porque Cristo morreu na cruz nu por nós. Ele não teve vergonha de nós, Ele não teve vergonha de nós, porque nós nos envergonharíamos dele. E talvez você esteja pensando: não, mas é só para quem está fora do aprisco, para quem... Não, queridos, eu vou ser bem clara. Se você está dentro da igreja por mais de um mês, é muito provável que você se identificou pelo menos em alguma desses pontos aqui. Se você pode, vem aqui na frente. Eu sei que tem mais gente. Eu quero orar com você. Para quem está com a família também, que tem alguém dentro de casa que está perdido, vem aqui na frente também. Se você pode, se ajoelha aqui. Eu pedi, mãe, pai, vocês podem orar por eles, por favor? Oh Deus, ele cantará baixo de mareira.